Salve, salve, nação concurseira! O que você precisa saber? Tem alguns conceitos relacionados a dois termos com relação à banca FGV que é muito importante saber diferenciá-los, ok? Vamos lá? Vamos nessa? O primeiro termo aqui que a gente vai trabalhar é o termo de até, referindo à quantidade. Por exemplo, quantos números há de 10 até 15? Veja que a gente está referindo a uma quantidade, a quantidade de um valor até um outro valor. E o que significa esse de até? Situação em que inclui os extremos, ou seja, eu estou incluindo o número 10 e estarei também incluindo o número 15. Então, eu começo do 10, começo contando do 10 e vou até o 15. Ou seja, como ficaria isso, em uma relação escrita? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, 6 números. Professor, mas se eu fizer a subtração, não dá no mesmo? Se eu pegar 15 menos 10, dá 5. Só que o que acontece? Toda vez que a gente usa esse termo de até, quer dizer que a gente inclui os dois extremos, então a gente não está excluindo o primeiro número, a gente está incluindo também esse primeiro número. Então a gente tem que somar mais um, ou seja, 5 mais 1 igual a quanto? A 6. Beleza, ok. E a aplicação disso dentro de sequência aí, professor? Tem alguma aplicação direta? Veja uma situação. As bolsas de sangue de um banco são armazenadas em sequência. Por exemplo, B123, B124, B125 até B847. É um exemplo aqui, ou seja, de um sangue tipo B. Aí pergunta, qual a quantidade de bolsas de sangue nesse exemplo? Ou seja, eu quero saber o total. Só que quando a gente vai relacionar aqui o total, tem os alternativos aqui para a gente verificar, o que a gente percebe na resolução? Que eu vou incluir todas as bolsas de sangue, desde a bolsa 123 até a bolsa 847, ou seja, eu não estou excluindo nada, eu pego tudo, eu começo contando a primeira bolsa é a 123 e paro na última bolsa que é a bolsa 847. Então como que eu faço esse cálculo aí? Basta subtrair o último valor, 847, pelo primeiro valor, 123, ou seja, 847 menos 123 é igual a 724. Sim, como a gente está incluindo todas as bolsas, a gente está incluindo todas as bolsas desde a primeira até a última, a gente soma mais um, ou seja, 725 bolsas. Ok, então veja que é muito simples. Toda vez que aparecer o termo de até, de um valor até outro valor, a gente está incluindo. Então, quando a gente está incluindo, além da subtração, a gente vai sempre somar mais um. Tranquilo? Vamos lá? Próxima dica. Quando trabalhamos aqui a palavra entre em relação ao que é uma quantidade também. Exemplo. Quantos números há entre 10 e 15? Veja que agora há uma diferença. Qual é a diferença? Que nessa relação do entre aqui, a gente está excluindo situação em que exclui os extremos. Ou seja, eu não vou utilizar o 10 nem o 15. Então, não vou utilizar o 10 nem o 15. Ou seja, eles vão ficar fora. Como assim, professor? Olha só, se eu escrevo a sequência aqui, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, eu só tenho 4 números. Por que eu só tenho 4 números? Porque é entre. Então, eu estou excluindo o 10 e estou excluindo o 15. Então, entre 10 e 15, 4 valores. Então, como que a gente vai executar a operação matemática aqui nesse caso? A mesma relação anterior que a subtração, 15 menos 10, 5. Porém, na situação de até, a gente somava mais um. Nessa situação do entre, a gente subtrai 1. E aí 5 menos 1, 4, ou seja, os 4 elementos ali que apresentam aí, entre o 10 e o 15. Ok, professor, mas como isso seria cobrado assim, em uma aplicação aí? Ou seja, dentro de orientação espacial, a gente pode ter uma situação bem clara do tipo: as pessoas de uma fila receberam senhas numeradas em ordem crescente. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se Ana recebeu a senha 54 e Bia a senha 197, então quantas pessoas há entre Ana e Bia? Veja ó, que aí sim a gente tem uma representação. Tranquilo. Então, da mesma forma que a gente executou na questão anterior, a gente vai executar aqui, a gente vai pensar. Só que agora a palavra é entre. Então, ó, Ana recebeu a senha 54, Bia recebeu a senha 197. Só que eu quero saber quantas pessoas há entre Ana e Bia. Então, significa o quê? Que eu estou excluindo Ana e estou também excluindo Bia. Sim. E o procedimento, ou seja, a gente vai fazer a subtração, 197 menos 54, que é igual a 143. Porém, o que ocorre é que, além dessa subtração aqui, quando a gente está usando essa palavra entre, que a gente exclui os dois extremos, a gente subtrai aqui desse resultado ali obtido. Logo, o que a gente tem? 142 pessoas, ou seja, entre Ana e Bia, há 142 pessoas. Ok? Então veja que também é simples. A única diferença, né, quando a gente trabalha aí com quantidade, ó, veja que as duas situações estamos trabalhando com quantidades. Só que na primeira situação era a palavrinha o quê? De até. Então toda vez que eu trabalhar com quantidade e for essa relação de até, o que ocorre? Além da subtração, soma mais um. Quando a questão mencionar entre, referindo aí a quantidade, o que a gente vai fazer, além da subtração, subtrair ainda desse resultado. Ok? Tranquilo? Vamos nessa? Tem mais ainda um ponto importante para a gente discutir. Ok, é um ponto aqui que refere-se à palavra entre, só que no sentido de distância. Por exemplo, qual a distância entre 10 e 15? Quando o termo entre é utilizado aí como distância, referindo-se sempre o quê? A intervalos entre os pontos. Professor, como assim intervalos entre os pontos? Olha só, se a gente observar o seguinte, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, porque quer saber a distância. Então, eu tenho um intervalo aqui entre 10 e 11, eu tenho um outro intervalo entre 11 e 12, tem um outro intervalo entre 12 e 13, um outro intervalo entre 13 e 14 e um intervalo também entre 14 e 15. Ou seja, são 5 distâncias, ou seja, 5 intervalos. Então, essa relação de distância aqui, com a palavra entre, significa o intervalo entre os pontos nesse ciclo mencionado aí. Basta efetuar simplesmente a subtração, ou seja, ó, 15 menos 10 é igual a 5, então são 5 distâncias. Por quê? Porque dá ideia de saltos, de pulos, né? Ou seja, do 10 para o 11, um pulo, do 11 para o 12, o segundo pulo, o segundo salto, do 12 para o 13, o terceiro salto, do 13 para o 14, 4 saltos, do quarto salto, e do 14 para o 15, o quinto salto. Professor, e uma situação prática para ilustrar aí esse caso? Olha só, em orientação espacial, a gente pode ter a seguinte situação. A distância entre o terceiro e o quinto poste é de 300 metros. Qual a distância entre o primeiro e o quinto poste? Ok, então vamos lá. O que a gente pensa aqui? Ó, 5 postes. E aí disse o seguinte, que a distância entre o terceiro e o quinto, então ó, do terceiro para o quarto eu tenho um salto e do quarto para o quinto poste eu tenho mais um salto. Então são 2 saltos. Esses 2 saltos aí correspondem o quê? A uma distância de 300 metros, ou seja, 5 menos 3, 2. Então, se eu subtrair ó, as posições em que encontram-se os postes, eu tenho exatamente essa quantidade de saltos, 5 menos 3, ou seja, eu quero entre o terceiro e o quinto poste. E aí, ó, a gente tem essa relação de 2 saltos. Se a gente dividir esses 300 metros aí em 2 saltos, 150 metros em cada intervalo. São 2 intervalos, cada intervalo aí de 150 metros. Como a questão está querendo ó, do primeiro até o quinto poste,
Vou multiplicar direto por 5, professor? Não, calma. Veja que a gente está trabalhando com distância aqui, nessa relação do entre, ó, do primeiro e o quinto poste aí. Então, o que a gente vai verificar? O que a gente precisa fazer aqui? A subtração. Então, 5 menos 1, 4. Ou seja, se a gente observar, são 4 saltos partindo do primeiro e chegando até o quinto poste. 4 saltos de quanto cada salto? 150 metros, ou seja, 4 vezes 150 é igual a 600 metros, ok? Beleza? Então veja, ó, show de bola aí. Então, quando for trabalhar essa relação de distância entre pontos, então o que a gente verifica nessa relação de distância? É só subtrair a posição dos pontos. Pronto, subtraiu, a gente tem a quantidade de intervalos, ou seja, a relação entre saltos, né? Quantos saltos a gente tem para a gente calcular isso em distância, fazer essa comparação em relação à distância especificada. É isso aí. Bons estudos!